palavra perdão sempre é tão pensada, sempre tão refletida e é motivo de conversa nas nossas casas, nas nossas rodas de amigo. Geralmente as pessoas perguntam: será que perdoar é fácil ou é difícil? Eu costumo dizer: depende, porque para mim perdoar exige duas outras atitudes. A primeira delas é uma decisão e a segunda é compreensão. Decisão por quê? Porque ela passa por você olhar para você e perceber que você não merece carregar esse peso durante o restante da sua vida. É claro que há situações de ofensa, de trauma, de abandono, de violência que marcaram demasiadamente a vida das pessoas. Nós não estamos querendo enfraquecer ou dizer que foi irrelevante. Só você sabe o tamanho da dor que as atitudes dos outros causaram na sua vida. Mas é preciso, em determinado momento, atingir a maturidade e perceber que, se eu continuo carregando essa dor dentro de mim, eu vou fazer cada vez mais mal para mim mesmo. O grande problema da ofensa é que, associado ao fato, existe uma série de emoções. As básicas, raiva, tristeza e medo, e tudo aquilo que vem acompanhando elas, como baixa autoestima, sentimento de impotência, de insignificância, tudo aquilo que vem se arrastando e se juntando a esse sentimento de dor que foi provocado por um fato lá no passado. Perdoar não significa ter que voltar a conviver com as pessoas que nos ofenderam. Na verdade, significa libertar-se dessas pessoas. Porque enquanto nós não perdoamos, enquanto vivemos relembrando o fato, nós vamos associando outras emoções, outros sentimentos, e que vão fazendo com que essa dor fique cada vez maior. Perdoar, como eu disse, é uma decisão. Eu preciso perdoar para o meu bem, para a minha libertação. E em segundo momento, perdoar também exige compreensão. Quando você compreende os fatos, quando você compreende as pessoas e entende que eles fazem parte do seu passado, não precisam fazer parte do seu presente, gradativamente você entra num caminho, num roteiro de libertação. Claro que perdoar não é um ato mágico, não é uma decisão. Tomei a decisão de perdoar, perdoei, pronto. Não, você vai ter que passar por um processo de compreensão. Muitas vezes vai precisar de ajuda de terapia, de psiquiatria, para poder libertar-se deste fardo que está amarrado às suas costas. Na modalidade lembrança, memória. O perdão está sempre ligado à memória. Nós vivemos remoendo o fato do passado, às vezes contamos com uma riqueza de detalhes e a nossa mente não entende se isso é verdade ou se isso é mentira. Muita gente, inclusive, fica pensando: mas eu não fui suficientemente amado pelo meu pai e pela minha mãe. E não foi mesmo. Eu tenho dito sempre, e quem já me ouviu certamente lembra dos que eu digo e falo nas palestras: as pessoas não nos amam como a gente deseja. As pessoas nos amam do jeito delas, que pode ser um jeito completamente torto. Mas por que as pessoas não amam certo? Porque elas também têm problemas. Não tenha dúvida que quem ofendeu você, quem magoou, quem agrediu, quem violentou, também é uma pessoa cheia de problemas. Porque se fosse uma pessoa razoavelmente equilibrada, não teria sido tão intenso naquilo que fez de errado com você. Perdoar, como eu disse, compreensão, mas também olhar para o passado e deixar o passado lá atrás, não reativar essas memórias. Você sabe que perdoou quando lembra, mas esta lembrança não traz sentimento de raiva, de medo, não traz uma emoção negativa, é só uma lembrança. Deixe o passado no passado. Viva o presente e entenda-se e perceba-se como uma pessoa que conseguiu superar isso. Você não precisa direcionar a sua vida sempre a partir de fatos do passado. Você não precisa ficar preso a tudo aquilo que lá atrás fizeram a você. É hora de dar um basta nisso. Como eu disse, é um caminho. Hoje, se você decidir perdoar, você começa num processo de compreensão. Começa a analisar os fatos. Ainda que lá atrás tenham ofendido gravemente você, tenham menosprezado você, você não é isso que fizeram de você. O filósofo Sartre, um ateu inclusive, dizia que não importa o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. O que você faz com aquilo que fizeram de você? O que você faz com as agressões que lhe fizeram? O que você faz com os abandonos? O que você faz com a violência? Você está nutrindo isso como um presente ruim que você ganhou, uma coisa podre que você está guardando dentro de você mesmo? Quando você não perdoa, você continua convivendo com seus inimigos internamente. Você continua convivendo com essas dores diariamente. E aí, é claro,
você começa também no processo de relacionamento com os outros, com as outras pessoas da sua família, ser alguém difícil, porque quem é ferido, fere. Quem machucou, quem é machucado, acaba machucando. Então, você precisa libertar-se disso. E é uma outra face da moeda, é outra face da moeda. Você precisa perceber, se você não é aquele que agride, há pessoas que são teimosas, há pessoas que são difíceis, turronas, pais e mães de família, chefes, empregados, que são pessoas difíceis, que são pessoas intransigentes, dizem, quem me ama, quem gosta de mim tem que aprender a me amar do jeito que eu sou. Não é assim, querido, não é assim, querida. Nós precisamos melhorar como pessoas. Nós precisamos aprender a dinâmica do vinho. Quanto mais velho, melhor. Se a gente não melhorar, o que o vinho que não melhora acontece com ele? Vira vinagre. Há muita gente que está azedo na vida. E eu sempre brinco que as pessoas envelhecem do jeito que vive. Se você, ao longo da vida, é turrão, teimoso, intransigente, você vai ficar pior quando ficar velho. Ninguém fica ruim, ou chato, ou inconveniente porque ficou velho. Não, a gente só piora. Você passa 30, 40 anos treinando. Às vezes por ponto de vista bobo, porque você não quer ceder. As pessoas brigam para ver quem está certo. O correto é ver o que está certo, não quem está certo. Quanta gente teimosa, quantas famílias que se separam, quantas famílias que perdem os laços, quantas famílias que perdem o amor por conta de divisões de herança, de opiniões diferentes. Em tempos de política, quanta gente perde amigo? Em tempos de doença, como nós estamos vivendo, e agora vivemos intensamente nas nossas casas, junto uns aos outros, quanta briga já não aconteceu por aí por intransigência, por ponto de vista diferente? De nada adianta nós sermos teimosos e intransigentes. O que nós ganhamos com isso? Quando Jesus nos disse que precisamos perdoar 70 vezes 7, ele não afirmou que isso seria fácil. Mas ao dar esta ordem, certamente ele o fez porque entende que é necessário. Não há convivência humana saudável sem o perdão. Insisto, há casos que você não vai voltar a conviver com a pessoa que lhe ofendeu. Imagine uma pessoa que tenha sido violentada sexualmente. É claro que ela não vai voltar a viver, conviver, não deve voltar a compartilhar espaços com a pessoa que a violentou. Mas ela precisa tirar esse sentimento dentro do seu coração. Como disse, com terapia, com oração, com remédios talvez, mas ela vai precisar passar por esse processo, porque senão a nossa vida vai se tornando miserável. Sabe aquelas pessoas que dizem, existe um vazio dentro de mim? Na verdade não é um vazio que existe, o que existe são coisas demais, são pensamentos demais. Muita gente adoece porque pensa negativamente. De certa forma nós estamos hipnotizados por pensamentos negativos. Eu costumo dizer que a gente não percebe o quanto vive hipnotizado, porque nós vamos repetindo para nós mesmos a mesma ladainha de sofrimento, a mesma ladainha de dor. Se pergunta a alguém como é que tá? Tô levando do jeito que Deus quer. Olha, se fosse do jeito que Deus quer, você estaria muito feliz. E não dá para ir levando. É preciso administrar a vida. É preciso cuidar daquilo que nós somos. Eu tenho muita preocupação com os diálogos internos, com aquilo que as pessoas dizem para elas mesmas quando estão sozinhas, as conversas internas. O que você diz para você mesmo? O que você conversa com você mesmo? Você diz coisas boas a seu respeito? Reconhece as suas qualidades, as suas virtudes? O que você diz para você diante dos seus fracassos? Você se menospreza? Se acha indigno, incapaz? Ou você entende que, tudo bem, falhei, vamos lá, da próxima vez eu acerto, vou tentar aprender de novo? Nós somos os nossos piores carrascos. Nós dizemos coisas horríveis de nós mesmos. Não nos amamos, não cuidamos da nossa saúde, não cuidamos do nosso físico, não cuidamos da nossa qualidade, da qualidade da nossa saúde mental, não cuidamos daquilo que lemos, das notícias. Lemos uma notícia nas redes sociais ou nos jornais a respeito de uma crise, nossa, isso nos abala. Por que será que somos tão frágeis? Infelizmente é uma geração muito mimimi hoje em dia, né? Qualquer coisa enfraquece, qualquer coisa esmorece, por pouca coisa as pessoas desistem, e tudo isso está relacionado ao perdão. Comece perdoando a você mesmo. Perdoe-se por tudo aquilo que você fez no passado. Nenhuma lágrima vai desfazer os acontecimentos do passado. Mas uma decisão sincera e uma compreensão sincera vai fazer com que os sentimentos em relação ao passado modifiquem. Ninguém consegue mudar se fica olhando para trás. Ninguém consegue mudar se fica preso a um passado que às vezes está há 10, 15 anos. Viva hoje. Viva hoje. Você não precisa ser aquela pessoa do passado. Você não precisa repetir os padrões mentais
de dificuldades de relacionamento que a sua família teve. Quem não veio de uma família cheia de problemas? Quantas coisas das quais nós nos envergonharíamos por aquilo que fizemos, dissemos ou deixamos de fazer? Vale a pena ficar olhando para trás? Vale a pena ficar preso ao passado? Isso é se martirizar. Isso é usar o passado para chicotear o presente. Não vale a pena. É preciso deixar o passado naquilo que ele é, passado. Hoje, tome uma decisão. Comece perdoando a si mesmo. Algumas pessoas, inclusive, têm que perdoar a Deus, porque acham que Deus é culpado. Não, não é. Não é, porque Deus não carrega quem sabe andar. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. Aquilo que nós temos que fazer, Deus não fará por nós. Se você tem alguém que você precisa perdoar, Deus pode mover em você esse desejo. Mas se você não tomar essa decisão, Deus não fará por você, Ele não vai nos obrigar jamais. Tenha ciente que o perdão é a porta de toda a libertação que você precisa. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe. Eles não são pessoas prontas, equilibradas, como você gostaria que fosse. Eles não amaram você na intensidade que você deseja. Porque pode ser que o amor que você desejaria receber é um amor muito idealizado. As pessoas nos amam, mas elas também têm que se amar, elas também têm os seus problemas. Não fica sofrendo porque alguém não reconheceu você numa festa, porque alguém não elogiou, porque você preparou um bolo, um café e as pessoas não deram os devidos aplausos que você esperava receber. Seja mais livre disso. Não viva dependendo dos elogios alheios. Isso fará com que você seja sempre uma pessoa que mendiga, que fica mendigando atenção, carinho, aplauso das outras pessoas. É muito ruim viver assim. Ame-se mais, compreenda a vida, compreenda que você é fruto de uma história e se você já é adulto, é melhor ainda, porque você pode olhar para o passado, entender que por conta de algumas decisões dos outros, talvez você tenha sofrido, mas agora é hora de tomar as suas próprias decisões, pegar a sua vida na mão e pensar, o que eu vou fazer com isso que eu sou? Vou continuar repetindo a história? Vou continuar remoendo o passado? Vou continuar sofrendo por conta das minhas raízes, talvez sofridas, amargas, cheias de traumas e de dores? Ou eu vou assumir a minha vida definitivamente como adulto que sou, tomar as rédeas da minha vida, aquilo que eu não der conta sozinho, vou procurar ajuda, vou procurar oração e vou fazer a minha parte. Lembre-se, insisto, já disse isso várias vezes, perdoar é decisão. É preciso começar por algum lugar. Uma dica, como eu disse, comece perdoando a você mesmo. Segundo, exercite a compreensão. A razão é uma das grandes virtudes humanas que nos ajuda a compreender os fatos, os acontecimentos, as dores, tudo aquilo que pode ser racionalizado, nos ajuda a nos libertar do passado. Boa sorte. Comece por você mesmo.